Bom dia, irmãs, a graça e a paz. Deixa eu mexer um pouquinho com você. Você que está lá atrás, vem um pouquinho mais para frente. Para ficar mais pertinho, por favor, se não for incômodo. Não se sinta pressionada. Para ficar mais junto. Até para as fotos fica melhor. Isso, até para as fotos fica melhor. Então, vem um pouquinho para frente. Eu não sei se é porque eu só gosto de sentar no banco da frente. Tudo meu tem que ser no banco da frente. Eu já tenho a minha cadeira cativa, que lá na igreja, quando eu chego que tem gente no meu lugar, ai, como eu não gosto. Vamos lá, irmãs. Hoje nós vamos falar sobre descansando em Cristo em toda e qualquer circunstâncias. Isso é o tema central, mas o nosso tema de hoje é descansando em Deus diante do medo. Não foi combinado aqui, né, que na hora do louvor a irmã enfatizava que o deserto, e eu dizia, meu Deus, como tu és maravilhoso. Abre em Gênesis 21. Deus é sensacional. Deus dá a introdução. A introdução é dele, não é nossa. Gênesis 21, do 14 ao 21. Gênesis 21, do 14 ao 21. Descansando em Deus diante do medo. Gênesis 21, 14, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, do 14 ao 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos mais um momento de oração? Senhor, que momento precioso em que nós desfrutamos nesta manhã. Obrigada pelo teu ordinário de termos aberto nossos olhos, do nosso corpo ter funcionado, de termos o pão na nossa mesa, a água para tomarmos um banho, o café na mesa. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós queremos nesta manhã te pedir a tua graça, a tua sabedoria, para entendermos a tua palavra. Nos ajuda nessa caminhada que nos foi proposta. Fala à tua igreja. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, esses dias eu via uma reportagem na televisão de pessoas que, diante do medo, tiveram reações inesperadas. Por exemplo, pessoas calmas, que geralmente têm o temperamento muito calmo, que não são pessoas de reagir, que não são pessoas de revidar, mas diante de um assalto, diante de um medo, essas pessoas tiveram
reações inesperadas. E o delegado até dizia, não reaja durante assalto. Mas são pessoas que, diante do medo, tiveram reações inesperadas. E a gente pode ver isso na Bíblia. Gênesis 3, 9 e 10, você não precisa abrir, vai dizer assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo não é um sentimento novo. O medo não é um sentimento da pós-modernidade. O medo, ele foi introduzido pela primeira vez no Éden. Adão não teve... É interessante que, depois da queda, Adão não teve medo porque ele estava nu. Ele teve medo de Deus porque ele pecou. Porque ele transgrediu e agora ele estava exposto e vulnerável. Ao pecarmos, nós não precisamos ter medo. Porque hoje nós somos revestidas e cercadas com a justiça de Cristo. Então, pecou, corra para Deus. Corra para Deus como mediador Cristo. Não estamos nus por causa do sacrifício da cruz de Cristo. Nós agora somos revestidos. Mas a Bíblia também vai falar em Gênesis 12, 10, 19, que no Egito, com medo de ser morto, Abraão mente que Sara é sua irmã. Sara, muito bonita, ele diz, olha, quando chegar lá, vão botar os olhos nela, vão querer me matar. Olha, quem é essa? É minha irmã. O medo fez Abraão mentir. 1 Samuel 15, 24 vai dizer, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O mandamento de Deus, a ordem de Deus para Saul é, vai até a terra dos amalequitas e mata todo mundo, dos animais ao mais velho. Mas ele, com medo do povo, para agradar o povo, poupou. Com medo do povo, não destruiu completamente os amalequitas. O medo faz a gente ser covarde. O medo faz a gente calar na hora que a gente é para falar. O medo faz a gente retroceder. E na história de Agar, eu acho que talvez esse medo seja o nosso maior desafio. Sabe qual é aqui o problema de Agar? Que a gente vai ver durante todo esse texto, é que quando a gente sente medo, o medo muitas vezes nos tira a capacidade de ver Deus agindo no sofrimento. O medo nos cega ao ponto da gente não ver que, apesar de determinadas coisas terríveis que nos acontecem, Deus está agindo. Irmãs, como ver o agir de Deus na escassez, na tribulação, na doença, no luto, no desamparo, na rejeição? Como ver Deus nessas coisas? Mas uma coisa é certa, sempre terá um poço. Agar não conseguiu enxergar a providência de Deus. Apesar dos nossos problemas, das nossas dores, o nosso Deus não nos desampara. E eu acho que nós temos aquela visão errônea, né? E algumas doutrinas reforçam isso, algumas teologias reforçam isso, de que quem é filho de Deus não sofre. Porque na Universal, eu era debaixo da ponte, e depois que eu entrei na Universal, eu moro numa mansão. Então, eu sou a Universal. Então, quando eu entro na igreja, nada mais vai me acontecer. Eu sei que foi uma ficção, que não foi verdade, mas eu gostei muito daquele filme Jesus, que com Mel Gibson, e eu não sei se você percebeu algo. Claro que aquele não está na Bíblia. Mas eu gostei daquele acréscimo que o autor do filme fez, em que
na hora que Jesus está na Via Crucis, eu não sei quantas aqui viram esse filme, mas na hora que Jesus está na Via Crucis, Satanás está com o filho dele, é ele todo de preto, e um bebezinho todo de preto, no colo. Como se Satanás dissesse assim: olha, quem é pai, faz isso. Quem é pai, não permite a cruz. Isso é terrível. Esses dias, eu digo, está sendo filmado? Então, não vou dizer o nome, não. Esse dia, um pastor muito famoso, herético, foi ela que mandou, foi a mulher do pastor que mandou eu baixar o microfone. Ele falava o seguinte, olha que coisa diabólica, ele disse que não existe inferno. Ele disse que não existe inferno. Porque ele disse que começou a comparar o amor dele, de pai, com o amor de Deus. E ele disse que pensou assim: eu como pai, eu não jogaria meu filho no fogo eterno. Olha que coisa sutil. Então, como é que Deus vai lançar seus filhos no inferno? Isso é um discurso religioso. Então, nós temos essa ideia, às vezes, que Deus não permite sofrimento. Mas, apesar dos nossos problemas, das nossas dores, nosso Deus não nos desampara. E o nosso desafio hoje, nessa manhã, se você sair daqui com isso, eu já ganhei esse congresso. Comece a ver o agir de Deus acima e apesar das suas dores. E bote isso na sua cabeça. Todo sofrimento é porque Ele é Pai. Todo sofrimento é porque Ele ama. É para o seu bem. Comece a ver as coisas, não, assim, que não é porque as coisas saíram do nosso controle. Que, na verdade, irmãs, nunca teve no seu controle. A gente se angustia quando tem problema, porque a gente tem a bobagem de achar que a gente controla, e a gente não controla. Mas a gente acha que a nossa vida está no controle. Então, não é porque as coisas saíram do nosso controle, que nunca esteve, que Deus não está cuidando dos seus. Vamos entrar no contexto da vida de Agar. Vamos entender aqui. Olha só. O capítulo 13, se você quiser ler em casa. O capítulo 13, a ideia central é que Deus promete a Abraão uma descendência. Porém, Sara é estéril. Isso é a ideia central do capítulo 13. No capítulo 16, se você ler, já tem se passado aí 10 anos dessa promessa. Do capítulo 13 ao 16, no capítulo 16, já tinha se passado 10 anos da promessa. E Sara, como eu e como você, impaciente, faz do jeito dela. Eu e você é assim. Deus diz que vai fazer, a gente espera, e diz, sabe uma coisa? Eu resolvo. O discurso da mulher moderna. O discurso da Eva caída. Eu faço, Janeide, é da minha natureza. Meu marido é lento, meu marido é lerdo, e se eu não tomar a frente, a casa cai. E acho bonito. Diz que isso é um traço da personalidade. É não, amor, é pecado. É insubmissão. Tem nada de temperamento, nada que sua família, todo mundo é assim. É insubmissão. Aí Sara, impaciente, olha para Agar, que não era para Agar estar ali, porque Agar já era fruto da mentira de Abraão no Egito. Porque quando ele mente, ele ganha as servas, então ele chama de irmã-telo.
Aí tá lá, H, ela olha e diz, sabe de uma coisa? É tu que vai resolver aqui. 10 anos, eu na menopausa, aonde danado uma véia de 70 anos vai ter menino? Toma, H, tu tá aí fértil. E ela tinha uma serva chamada H. Pega H e dá a Abraão, para que H ficasse grávida. E que por meio dela viesse a promessa que Deus tinha dito. Irmãos, que coisa terrível. Ao ficar grávida, tudo isso no capítulo, né? Ao ficar grávida, surge o primeiro conflito. Provérbios diz que a pior coisa é quando a serva vira patroa. Aí H, grávida, começa a desprezar Sara. E você sabe como é mulher. Mulher não é gente, não. Tá para nascer, minha amiga. Tu imagina os biquinhos de H, enjoada. E Abraão cuidando. Mas isso foi terrível para Sara. E passava a mão na barriga. Isso é terrível para uma mulher estéril. A gente precisa contextualizar, irmãs, as coisas. Imagina, eu quero comer isso. Aí Abraão ia lá. Despreza Sara. Despreza Sara. H despreza Sara. A Bíblia diz que Sara a humilha e H foge para o deserto. No deserto, o anjo do Senhor aparece a H. Guarda isso aí. Guarda aí. O anjo do Senhor aparece a H. É a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. O anjo do Senhor. Os teólogos vão dizer que aqui aconteceu uma cristofania. É uma aparição da segunda pessoa da Trindade, que é quem? Cristo. Pré-encarnação de Cristo no Velho Testamento. Porque todo o Velho Testamento aponta para Cristo. E quando esse anjo do Senhor aparece, ele diz duas coisas a H. Primeiro, lhe dá uma ordem, ou seja, volte para a sua senhora e se humilhe. E a segunda ordem, ele lhe faz uma promessa. Guarde isso aí. Promete uma descendência numerosa, que Ismael seria valente e guerreiro. Eu não quero entrar aqui na questão de Ismael não ser filho da promessa. Mas a Bíblia diz que H volta para junto de Sara e Abraão. O capítulo 21, que foi esse que nós lemos, do 1 ao 7, isso já é depois de 25 anos da promessa de Deus. Depois de 25 anos da promessa de Deus a Sara e a Abraão, nasce Isaac, o filho da promessa. Capítulo 21. Vamos ler dos versos 8 ao 10 do 21. Diz assim. Abraão cresceu e foi desmamado. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que é o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ou seja, no dia do desmame de Isaac, que era aproximadamente 3 anos, os meninos mamavam até 3 anos, Abraão dá um banquete. E na festa, Sara vê Ismael caçoando de Isaac. Ismael tinha aqui aproximadamente 14 anos. Para Ismael caçoar de Isaac, aonde foi que ele aprendeu? Com a mãe. Esse caçoar no hebraico significa tratar o outro de forma maldosa. Não sei, irmãs, não está na Bíblia. Mas talvez Ismael dizia assim, tua mãe, uma velha, e te teve? Ixi, como tua mãe é feia. Como tua mãe é velha. A gente não sabe, eu estou aqui conjecturando.
E Sara vê. E ela não gosta. E ali se cria um conflito familiar. E Sara pede para Abraão: se livre de Agar e desse menino. Ela cria o problema e ela joga para o marido. Você não conhece mulher nenhuma assim. Com certeza só tem Campina. Só tem Campina. Verso 11 ao 13 diz assim: quando ela pede para Isaac se livrar de Agar e Ismael. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Irmãs, para Abraão isso foi penoso. Como é que você vai abandonar um filho à própria sorte? Como? E como pai aqui, ele disse: Senhor, como é que eu vou deixar meu filho ir para o deserto? Mas Deus lhe diz que isso aconteceria com a sua permissão. Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Ismael, naquele momento, precisava sair de cena para a promessa de Deus ser cumprida. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus serão, irmãs, e para os planos dele ser estabelecido, ele move céus e terra. Tem coisa que ele tira, tem coisa que ele dá. Mas, contanto que a palavra dele seja cumprida. Sansão, quando nasceu, Deus disse: ele vai livrar vocês dos filisteus. Ele queria que Sansão morresse cego? Sansão livrou, mas morreu cego. Porque os planos dele precisam ser cumpridos. E Agar precisava sair de cena. Cristo e a igreja são descendentes de Abraão. A descendência de Abraão deve ser um povo sem mistura. Um povo que não anda junto com quem não pertence à promessa. Gálatas 4:23 vai dizer: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Mas, mais uma vez, Deus faz uma promessa também a Ismael. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Primeira coisa. Quem nos leva para o deserto é Deus. Quem permite sofrimento é Deus. Irmãs, a gente não tem noção de algumas expressões bíblicas. Porque a gente precisa entender que toda a Bíblia foi escrita num contexto judaico. Então, para nós, deserto, a gente não tem noção. Porque no Brasil não tem deserto. Deserto é muito mais do que a gente imagina. Eu acho que se talvez dissesse assim: Agar foi para o sertão, aí a gente ia entender. Ia entender melhor. Porque deserto para nós não temos noção. O que nós temos mais perto, muito longe, são as dunas. Eu lembro, se você for para Natal e não for para uma duna, você não visitou Natal. E a primeira vez que eu fui para Natal, eu passei a viagem todinha dizendo: eu quero ir para as dunas. Aí meu marido: vamos para as dunas. Caro o passeio. Meu marido pagou. Irmãs, quando eu cheguei, eu pensando que era uma coisa bem maravilhosa. É não, mulher. Eu, hein? Quando eu olhei, areia e céu. Só. Não tinha uma árvore para um calor. O vento já levou o meu chapéu. Eu olhei para meu marido e disse: eu não quero ir mais nele. Ele disse: agora você vai. Você vai à força. Eu lembro na época, eu paguei 75 por pessoa. Você vai. Irmãs, vem um vento que você não sabe de onde é.
Aí, como tem areia, você fica toda cheia de areia. Não tem um sobrevivente para te dar um copo com água. Deserto é esse retrato. É escassez, é incômodo, é você não ter repouso. De dia, vai para 40 graus, e à noite a temperatura baixa. Por isso que Deus, no deserto, o povo na caminhada, de dia tinha a nuvem, e de noite a coluna de fogo. Esse é o nosso Deus. Então, deserto é isso. É desconforto. Então, quem levou H para o deserto foi Deus. Quem permite escassez, vergonha, tristeza é Deus. Pare de dizer que tudo que acontece na sua vida é Satanás, irmã. Leva uma topada, é Satanás. Tem labirintite, não pode comer doce, se pantufa de doce, aí no outro dia está tonta, foi Satanás. Tudo é Satanás. Gasta além do que não pode, não é dizimista, administra mal o dinheiro. Quando está devendo, Satanás é sujo. É não, irmã. Quem permitiu foi Deus. Jeremias, quando escreve ao povo que está em cativeiro e manda uma carta, ele vai dizer: o Senhor foi quem trouxe vocês à Babilônia. Por quê? Porque Deus tem propósito. Precisamos entender sempre os propósitos de Deus? Nem sempre. E o que nos resta? Viver aquilo que Deus tem para nós. Entendendo ou não. Foi Deus quem levou H para o deserto. Tem coisas, eu repeti, eu disse ontem e vou repetir aqui. Tem coisas que a gente não entende. Deus. Então, quem levou H para o deserto foi Deus. Verso 14 ao 16, vamos lá. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Irmãs, o que Abraão dá a Agar? Os comentaristas vão dizer que, provavelmente, ele levantou-se de madrugada e levou ela de madrugada justamente por causa do sol. Porque talvez tenha dito: pai, essa miserável, pelo menos que não sair no sol escaldante. Vamos pelo menos que de madrugada, que é mais frio, que não tem sol. Não está na Bíblia, mas talvez. Aí a Bíblia diz que ele dá a ela um pão e um odre de água. Um odre de água é 1 litro de água. É fome na certa, não é? 2 pessoas com um pão e 1 litro de água. Hoje está na moda, né? A gente tem que beber não sei quantos litros de água, que eu não aguento mais isso. Né? Você pega seu peso, calcula, tal, isso quer, isso quer. Aí a gente fica nessa neura, né? Eu tenho que beber água, eu tenho que beber. 1 litro de água e um pão. Morte na certa. E a Bíblia vai dizer que ela saiu errante pelo deserto. Irmãs, que sensação assustadora. Não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber a quem recorrer. Não se vai para um deserto com tão pouca comida. Eu acho que talvez você já passou essa sensação de você olhar para um lado e dizer: com quem eu falo?
Não é verdade? O que eu faço? É como se não tivesse chão nos seus pés. Que sensação terrível. É a gente achar que não tem, que aquilo que a gente está vivendo não tem solução. Porque quem pode fazer olha para nós e o olhar dessa pessoa já diz assim: eu não sei o que fazer. Não confie em mim, porque eu também não sei. Eu estou na mesma situação que você. Que situação terrível você sair errante. Todas nós aqui temos casa. Por menor que seja, por mais humilde que seja, a gente pode correr o dia inteiro, mas a gente sabe que a gente vai chegar em casa, tomar um banho e comer pelo menos um prato de cuscuz. Mas você sair e dizer: para onde eu vou? Com um filho. Eu não tenho casa, eu não tenho nada. Para onde eu vou? Foi essa sensação aqui. Não se vai para um deserto com tão pouca comida. Os recursos logo acabam. Não enfrente problemas confiando em você. Você não tem condições de enfrentar nada sem Deus. Os coach evangélicos estão dizendo que você dá conta. Você não dá conta. É até palestras e mais palestras, né? Dentro de você tem um gigante. Puxe o que está dentro de você. Desenvolva o seu potencial. Não se enfrenta luta sem Deus. Eu acho tão interessante que as pessoas, quando passam problemas, que pela graça de Deus vence, diz: eu venci. Eu venci o Covid, né? Tinha até a foto. Tinha que fazer a plaquinha. A gente não vence nada, irmãos. A gente não faz nada, porque a gente não tem condições nenhuma. Às vezes a gente pensa: Senhor, como que eu vou viver tal situação se eu não tenho como enfrentar? Senhor, tu sabes dos meus medos, tu sabes que eu não aguento. 2 Coríntios 4:7, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Faltou força? Ele é a nossa fortaleza. Faltou coragem? Ele é o que nos sustenta. O nosso Deus é quem chega quando tudo falta e tudo é tirado de nós. E às vezes Ele cria situações para que a gente entenda que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos essa tendência de transferir a nossa confiança a pessoas e não a Deus. E às vezes Deus permite determinadas coisas para a gente tirar os deuses do nosso coração. Marido é bom, mas não é Deus. Se vive sem marido, não se vive sem Deus. Filho é bom, mas não é Deus. Emprego é bom, mas não é Deus. Saúde é bom, mas não é Deus. Nada pode ocupar o nosso coração a não ser Deus. Irmãs, a gente está trocando. O nosso desafio nessa era pós-moderna é não ir para os extremos. Cristo é a nossa suficiência. Mas dizem a nós o tempo todo: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Estude bastante, porque você vai ter uma vida segura. Eu não estou dizendo que você não estude, eu não estou dizendo que você não se qualifique, porque nós somos mulheres inteligentes. Mas não é isso que vai garantir o teu futuro. Dizem a gente o tempo todo: faça isso, corra 5 quilômetros, não falte à academia, não faça não sei o quê, porque você vai ter saúde perfeita. Eu não estou dizendo que a gente não faça isso, a gente precisa fazer isso, porque nós somos conscientes e somos mulheres inteligentes. Mas não é isso que vai garantir.
É Cristo que é nossa suficiência. Porque acaba, os recursos acabam. E a Bíblia vai dizer o quê? O que é que Agar faz quando ela vê que acabou o pão e a água? Ela faz o que eu e você faz. Entrega os pontos. E chora. A Bíblia diz que ela se senta, coloca o filho à distância de um arco, ou seja, de 100 a 150 metros, e diz, eu vou esperar a morte. Lhe faltou força, e a desesperança tomou conta da sua alma. Lembra que eu falei para vocês, o anjo do Senhor apareceu. Lembra disso? Agar esqueceu. O medo ali no deserto, Agar esqueceu da aparição do Senhor. Agar esqueceu das promessas de Deus. Irmãs, o nosso maior desafio é que na hora da angústia a gente precisa lembrar que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Ele não nos desampara. Não esqueça as promessas de Deus. Não esqueça o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Não esqueça, você não pode esquecer disso. Agar esqueceu que o anjo do Senhor apareceu para ela, um egípcio, uma pagã. O Deus de Israel aparece para ela e diz, a tua descendência, eu vou tomar conta. Não esqueça disso. Não deixe o medo esquecer do que Deus fez na sua vida. Olhe para trás. Irmã, se não fosse Deus, o que seria de você? Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. Você chegou até aqui porque Ele é bom. E o que te trouxe até aqui há de te levar mais 100 milhas, mais 2.000 milhas. Nem tudo está perdido. E um puritano diz assim, nós somos capazes de esquecer promessas anteriores, quando as providências da atualidade parecem contradizê-las, pois nós vivemos pelos sentidos. Agar chorou, mas é interessante, Agar não orou. Não trabalhou para que a situação mudasse. Você quer chorar? Chore, irmã, mas ore. Porque a oração é o que nos mantém em pé. Oração é o que faz a nossa esperança não desvanecer. É o que alivia a nossa alma. Eu tenho certeza que todos nós aqui já sentimos angústia. Dobre seu joelho e diga, Senhor, tira essa angústia do meu coração. A gente se levanta, o problema está o mesmo, mas você está diferente. Oração é a certeza que existe um Deus que nos ouve. Salmo 34:4 vai dizer, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Não deixe de orar. Chore, mas ore. Agar só chorou. Nós vamos chorar e orar. E Deus ouve. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não tem mais, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. O meu pastor sempre diz assim, quer ter uma boa interpretação bíblica, aprenda português. Porque aqui diz assim, porém, Deus, porém, esse porém, quando vai para o português, se tem aqui alguma professora, significa dizer, apesar de, olha que coisa linda. Apesar de você, eu vejo tudo. Apesar de você, eu ouço tudo. Nós não sabemos o que o menino disse. A Bíblia não diz.
Mas eu sei que Deus ouviu. E quando Deus ouve, olha esse detalhe. Ele diz: o que tens, Agar? Se você ler toda a história de Agar, você lê em casa, você vai perceber uma coisa. Que toda vez que Sara se dirige a Agar, ela não chama Agar pelo nome. Essa serva. Aí Deus, quando aparece a Agar, chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe a nossa estrutura. Deus conhece a nossa história. Deus conhece as nossas dores. Os nossos problemas não tiram a nossa identidade. Deus lhe conhece pelo nome. As pessoas te chamam pela divorciada, pela repudiada, pela mal amada, por tudo. Mas Deus te conhece pelo nome. Deus conhece você desde o ventre materno. Você ainda estava numa substância informe. Deus já te conhecia e te chamou pelo teu nome e disse: tu és meu, eu te remi. Deus te conhece. Deus te conhece. Ana era conhecida como a estéril, mas Deus conhecia Ana pelo nome. Nós somos povo escolhido, nós somos comprados por um alto preço. Deus lhe conhece pelo nome. Aí ele vai dizer: o que tens, Agar? Não tenha medo. Oh, irmãs, que desafio para nós. Eu queria muito hoje, nessa manhã, lhe dar 5 passos para não ter medo. Mas eu quero dizer a você que sabe quando é que o medo vai sair de você? Quando você tiver um corpo glorificado. Durante o meu tratamento, eu passei 8 meses tendo aconselhamento bíblico. Eu não conhecia o poder de aconselhamento bíblico. Tenho algumas restrições, com todo respeito. Minha filha é psicóloga, mas eu tenho algumas restrições com relação à psicologia. E eu passei 8 meses com aconselhamento bíblico, com Larissa Ferraro. Eu não sei se vocês conhecem, ela é bem conhecida. Ela mora em Fortaleza e a gente, virtualmente, de 15 em 15 dias, 1 hora. E aconselhamento bíblico é só lapada. É só na ferida. E eu dizia assim: Larissa, eu estou com tanto medo. Ela dizia, aí eu dizia: quando vai passar? Ela dizia: nunca. Quando você tiver com o corpo glorificado, passa. Enquanto isso é administrar. Enquanto isso é oração. Então, irmãs, eu queria muito aqui dizer para as irmãs, 5 passos. Só com o corpo glorificado. O que é que a gente pode fazer? Pedir a Deus que tire o medo dos nossos corações. É o que a gente tem para fazer. O medo nos faz diminuir Deus. E não conhecer o seu caráter. E Larissa dizia: Janeide, ansiedade é pecado. Eu dizia: gente, isso é muito forte. Porque você está duvidando do caráter de Deus. Quando você teme o amanhã, você está querendo dizer a Deus que aquele que te criou não pode cuidar de você. E ela me passou um exercício. Quando você estiver ansiosa, e eu vou passar agora para vocês. Quando estiver ansiosa, porque na verdade, claro, irmãs, tem o ansioso químico, mas é muito pouco. E ela disse: olha, porque o ansioso, na verdade, ele é o centro. Você quer que tudo gire em torno de você. Aí ela disse: quando você estiver ansiosa,
Pense em 3 pessoas que estão pior do que você. E vá orar por elas. Gente, pois não passa. Muda o foco. Entendeu? Sai da gente. Saia do seu problema. Então, quando você estiver ansiosa, pense em 3 pessoas que estão pior do que você. Então, não temas. O medo fez Agar não perceber que Deus tinha uma promessa na vida dela. O medo fez Pedro afundar na tempestade. Irmãs, que cena gloriosa deveria ter sido você vê Cristo andando sobre as ondas. Imagina. E depois o próprio Cristo dizer: vem, Pedro. Irmãs, e a Bíblia diz que por um momento Pedro andou sobre as ondas. Foi contra a gravidade, porque a física diz que tudo que tem peso sobre água afunda. E por um momento Pedro andou sobre as águas. Mas enquanto ele estava olhando para Cristo, ele andou. Mas quando ele olha para o vento, para o mar, para a escuridão, e eu fico pensando que eu tenho horror a mar. Quem tiver seus cruzeiros, quem tiver seus passeios, não me chame, não. Eu tenho horror. Tenho horror. Então, Pedro, quando olha naquela escuridão, o vento, a escuridão, as ondas, ele afunda. Não olha as circunstâncias. Eu e você jamais iremos andar sobre as ondas. Mas em Cristo nós podemos andar acima das tempestades. Acima dos problemas. E Pedro, ele afunda. A palavra não temas na Bíblia existe 366 vezes. Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estive com medo, confiarei em ti. Confie em Deus, irmão. Do seu amanhã quem cuida é Deus. Na verdade, nós não temos certeza de nada. Então descanse. Aprenda a descansar. Aprenda a viver o hoje. Senhor, o que é que eu tenho para hoje? Isso. Então eu vou viver o hoje. O amanhã quem cuida de mim és tu, Senhor. No deserto, Deus ouviu a voz do menino. E no deserto, Deus ouve a sua voz. Verso 18. Ergue-te, ainda é Deus falando com ela. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ergue-te. Deus nos ajuda. Mas nós precisamos reagir. Irmãs, eu sei que é uma luta, mas a gente precisa lutar. A gente precisa reagir. Nem tudo está perdido. Peça para Deus lhe levantar, lhe sustentar, lhe consolar. Ore sem ter vontade. Leia a Bíblia sem ter vontade. Reaja. Quando eu estava meia deprê, né, que mais para lá do que para cá. Aí minha menina diz assim: o que eu gosto é que eu posso ser psicóloga sua com a Bíblia. Porque ela não pode. Aí eu tinha uma raiva que ela chegava lá em casa e dizia: já tomou banho? Eu dizia: por que tu só vive mandando eu tomar banho? Ela disse: porque a primeira coisa que o povo fica é logo grudento. Bora, se levanta, vai tomar um banho. Reaja. Deus só quer que você diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu não tenho força, me dá força. Não me deixa entregar os pontos, Senhor. Se erga, se levante, lute.
Lute por você, lute pelo seu casamento, lute pelo seu filho. Você é apenas soldado. Nós temos o general de guerra. Lute. Não entregue os pontos. E foi isso que Deus disse: ergue-te, levanta teu filho. Verso 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Irmãs, deixa eu aqui fazer uma enquete. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês acham que Deus botou o poço naquela hora? Ou vocês acham que o poço já estava lá? Vamos lá. Quem acha que Deus botou o poço naquela hora? Levanta a mão. Quem acha que o poço já estava lá? Levanta a mão. Isso. E por que ela não estava vendo? Que coisa sensacional. Sabe por que ela não estava vendo o poço? O medo. A angústia. O poço sempre esteve lá. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que o medo e a angústia faz a gente deixar de ver o ordinário de Deus. Sabe o que é o ordinário de Deus? É aquilo que nos acontece todos os dias e a gente não dá valor. Está passando a maior crise financeira. Não tem um queijo, mas não tem um pão. E o ovo, eu amo pão com ovo. E cuscuz com ovo, então nem se fala. O ordinário de Deus. Está com 1001 problemas, mas tem uma família que apoia o ordinário de Deus. Abra os olhos e veja a providência de Deus no deserto. Isaías, eu acho que é 29 ou é 32, se eu não me engano, vai dizer que no deserto Deus coloca pomar. O que é que dá em pomar? Frutos. Como? Não sei, mas ele disse que dá. O poço sempre esteve lá. Sempre haverá um poço de graça ao nosso lado. A água do poço salvou Agar e seu filho. Sabe qual é a água para nós? Cristo. João 4,14 vai dizer: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O poço sempre estará lá. Irmãs, água é vida. Abra os seus olhos e veja, o poço sempre esteve lá, mas o medo de Agar estava tão grande que ela não conseguia ver. E às vezes o medo faz com que a gente não veja que Deus está agindo, que a água está ali. A vida de Cristo fluirá através de nós. E é algo tão sobrenatural que você passa problema, você está toda quebrada por dentro, mas as pessoas olham para você e dizem: menina, tu está tão bonita. O teu sorriso está tão bonito. Tu está radiante. Isso é além de você. Isso é além da sua capacidade. Nos desertos da nossa vida, nós só precisamos de Cristo. Ele é a nossa suficiência. Se você tem medo de enfrentar qualquer problema com Cristo, tudo é possível. Não deixe o medo lhe cegar e você não veja que mesmo a dor, Cristo está tomando conta de você. O medo não pode nos tirar a nossa alegria. O medo não pode roubar a nossa esperança. Abra os olhos e veja o
quanto Deus tem cuidado de você e dos seus, apesar das circunstâncias. Deus cuida de nós. Saia daqui com essa convicção. Sempre haverá um poço de graça, um poço de misericórdia, um poço de amor, um poço de perdão, um poço de renovo, um poço de novas oportunidades. E eu quero terminar com uma citação de Tim Keller. Tim Keller até faleceu há pouco tempo atrás. E ele escreveu o seguinte, e eu quero terminar com isso. Ele botou: Senhor, eu me preocupo porque eu esqueço da sua sabedoria. Eu me ressinto porque eu esqueço da sua misericórdia. Eu cobiço porque eu esqueço da sua beleza. Eu peco porque eu esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque eu esqueço da sua soberania. Você sempre lembra de mim. Ajude-me a sempre lembrar de ti. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque tu conheces a nossa vida, tu conheces o nosso labutar, tu conheces a nossa história, tu conheces a nossa estrutura. E se tem algo que nós queremos te pedir nesta manhã, nos ajuda nessa carreira que nos foi proposta. A caminharmos olhando fixos para ti, a ter esperança de vida eterna, Senhor. O teu sacrifício ali na cruz do Calvário nos garante isso, que por mais que os dias sejam difíceis, dolorosos, mas como foi dito aqui, um dia tudo vai acabar. Não nos deixa ser tomadas de medo. Perdoa pela nossa pequena fé. Perdoa pelas vezes que nós não acreditamos que tu és quem nos sustenta, que tu és o nosso provedor, que tu és o nosso justo juiz, que tu és o nosso consolador. Retira o medo, Senhor, do nosso coração quando os nossos olhos olham para circunstâncias tão difíceis e tão adversas que nós não sabemos o que fazer. Nos ajuda a direcionarmos os nossos olhos a ti, Senhor. Porque é de ti que vem o nosso socorro, é de ti que vem a nossa ajuda. Nós somos tuas filhas, Senhor. E como tuas filhas, tu não nos deixará à deriva. Porque a tua palavra diz que aquele que tu tomas pela mão, tu as guiará até o fim. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.